Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Deus Não Tem Religião. E neste vídeo eu quero falar de algo muito bacana. Como agradar a Deus. O que eu faço para agradar a Deus? Como que eu faço para agradar a Deus? Bom, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative aí as notificações e fique por dentro de tudo que a gente coloca aqui. Porque o nosso intuito aqui nessa terra é evoluir. Então, vem comigo nesse vídeo e vamos aprender aqui como que a gente faz para agradar a Deus. Bom, esse é um assunto que eu acredito que, na verdade, essa pergunta, né, como agradar a Deus? Eu acredito que essa pergunta, a maioria aí das pessoas que são religiosas, das pessoas que buscam essa espiritualidade, essa conexão com Deus, elas querem respostas para essa pergunta. Como que eu faço para agradar a Deus? O que eu faço para agradar a Deus? E o primeiro versículo aqui que eu separei para trazer para vocês é um versículo que está lá em Provérbios, no primeiro capítulo de Provérbios, mais precisamente no versículo, aqui, no versículo 7. E diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Em algumas traduções está escrito assim: o temor do Senhor, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Enfim, primeiramente o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, para eu conhecer e entender o que eu faço para agradar a Deus, eu preciso primeiro temer a Deus. E aqui eu quero deixar bem claro esse termo, temer, porque para algumas pessoas este mesmo versículo é interpretado como eu tenho que ter medo de Deus para poder ter sabedoria ou conhecimento. E não se trata disso. Esse temor se trata de um respeito e se trata principalmente de entender quem é Deus. O que é Deus? Ele é o princípio de todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas. Então, quando a gente teme a esse Deus, a gente entende quem ele é, a gente entende tudo que veio dele e a gente entende que tudo vem dele. A partir daí, você começa a adquirir esse conhecimento de quem é esse Deus, do que é esse Deus, do que ele criou, de tudo que ele fez, e aí começa todo o conhecimento. Bom, esse é o primeiro versículo, mas eu trouxe aqui, separei aqui, deixei aqui escrito para não esquecer, algumas atitudes e algumas coisas que a gente pode fazer para agradar a Deus, para agradar ao nosso Deus. Então, o primeiro ponto é a fé em Deus, e esse é o versículo talvez mais conhecido que a gente tem, que fala sobre isso. Em Hebreus 11, versículo 6, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, em primeiro lugar, o temor a Deus é o princípio da sabedoria e do conhecimento. E aí vem a fé falando que sem ela é impossível agradar a Deus. Ou seja, se você conhece, sabe quem é esse Deus, e você acredita nele, ou seja, você traz a fé junto com esse conhecimento, você já começou a agradar a ele. Por quê? Eu preciso crer que ele existe, eu preciso crer em tudo que ele criou, eu preciso acreditar que esse Deus é o Deus que criou todas as coisas. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso crer, eu preciso acreditar nesse Deus. E a partir daí, eu começo uma caminhada para agradar esse Deus. O segundo ponto que eu trouxe aqui é a questão da obediência à sua palavra. Então, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. E a palavra de Deus, como eu disse, é a Bíblia. Então, em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, está escrito o seguinte: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? É uma pergunta. A obediência é melhor do que o sacrifício. Ou seja, senhores, aqui Samuel está exortando, porque a gente sabe da história, os judeus faziam holocaustos, sacrifícios lá de animais, enfim. A gente sabe um pouco dessa história. Se você não sabe, por favor, leia a Bíblia. E aqui Samuel diz que a obediência à palavra de Deus, ela é muito melhor do que qualquer sacrifício. Veja, nós não temos mais os sacrifícios que existiam antes, mas a obediência ela continua. E a obediência ela é individual, ela parte da gente. É obedecer à palavra de Deus. Mas como que eu descubro essas
coisas mais profundas? Primeiro você precisa ler. A partir da leitura, o entendimento que você vai tendo é de acordo com aquilo que você precisa. Nós não precisamos de ninguém para falar para a gente a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está aqui e ela está aqui, ó, dentro do nosso coração. A gente só precisa acessar essa palavra. E o que eu falei aqui, que é a obediência, obedecê-la. O terceiro ponto é o amor a Deus e ao próximo. Amar a Deus e ao nosso próximo de todo o nosso coração, essa é a essência. Foi esse o maior ensinamento que Jesus deixou. Diante de todas as leis, de tudo que tinha, que o povo trazia há séculos, Jesus resumiu em duas coisas. No livro de Mateus, no capítulo 22, dos versos 37 a 40, está escrito o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Veja bem, esse amor a Deus e ao próximo, olha que a gente já vem falando sobre isso. É o ápice de todas, como Jesus falou, né? É onde se resume a lei e os profetas. Ou seja, tudo o que estava escrito no Antigo Testamento se resume a isso. Ou seja, se você faz isso, é um grandíssimo passo para agradar a Deus. Mas eu vou voltar nesse ponto aqui, porque é o ponto focal aqui do nosso vídeo. Então vamos para o próximo aqui. Viver uma vida santa e justa. Em 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16, está escrito: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. O que é ser santo, Rafael? É ser um anjo de Deus, um santo. Se você virar muito santo, você vai embora daqui, porque essa terra não é para santos. Mas o que é ser santo? É ter uma vida justa, uma vida honesta, uma vida correta. É fazer o que é correto, não o que é mais fácil. Então, é não ter pequenas corrupções, é não furar uma fila, é não fazer pequenas coisas erradas, que mesmo as pequenas já te tiram essa santidade. Humildade e arrependimento. Deus se agrada quando nos aproximamos dele de um coração humilde e arrependido. Em Salmo 51, verso 17 está escrito: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus, não desprezarás. Se você tem humildade no seu coração, se você tem esse arrependimento, porque erros a gente comete todos os dias. Se você se arrepende de coração e se achega a Deus com humildade, Deus se agrada disso. Buscar justiça e misericórdia. Em Miqueias 6, 8 está escrito: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige, que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Se você é justo, você pratica a justiça. Se você pratica a justiça, isso envolve também a questão da caridade. Os judeus, eles têm uma prática que chama tzedaká, que quer dizer a justiça. Então, eles praticam essa tzedaká. O que é a tzedaká? É como se fosse ofertas. Então, eles falam que quando você está ofertando algo ali no templo, você está pegando daquilo que Deus te abundou, daquilo que Deus te deu, e está fazendo justiça com aquilo. Você está pegando aquilo e distribuindo para pessoas que necessitam, enfim, você está praticando essa justiça. Esse é um dos pontos. Não é exatamente isso que fala aqui no versículo, mas é que me veio aqui agora. Gratidão e louvor. Salmos 69, 30 e 31 diz o seguinte: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos. Novamente aqui falando dos sacrifícios, né? Então é o que? Louvar a Deus, é engrandecer a Deus, é a todo momento estar com esse pensamento: Senhor, obrigado. Aconteceu qualquer situação, gratidão, Senhor, glória a Deus. E o fato de algumas igrejas, por exemplo, os cultos religiosos, né? Você estar ali, o principal ponto é isso daqui, é você louvar a Deus, é você cantar a Deus, é você agradecer a Deus, é você ser grato, ter essa gratidão e louvar a Deus. Sinceridade e verdade. Salmos 15, 1 e 2 diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte?
aquele que é íntegro em conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Mais uma vez falando aqui sobre ser justo, sobre ser correto, sobre ser honesto. Outro versículo aqui que fala sobre agradar a Deus, confiança em Deus, é outra forma de agradar a Deus. Lembra que eu falei da fé? Tá muito ligado. Salmo 37, verso 5 diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Se a gente confia no Senhor, os nossos caminhos eles serão... Vai ter problema? Vai ter problema. Mas o Senhor estando com a gente, qualquer problema a gente consegue superar, qualquer problema a gente consegue passar, porque essa força vem dele. E por último aqui, ação de graças e oração. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 e 18, está escrito o seguinte, 16 a 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então veja que são algumas coisas que a gente pode fazer para agradar a Deus, para que a gente possa satisfazer Deus em nós. Mas eu falei que eu ia voltar no ponto aqui, que é o terceiro ponto que eu falei aqui, que é o amor a Deus e ao próximo. E eu vou repetir o versículo. Mateus, capítulo 22, de 37 a 40. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. E aqui a reflexão é a seguinte. Qual foi a maior criação de Deus? Qual foi a criação que Deus mais colocou ali o seu amor, colocou ali a sua essência? Veja que Deus criou todas as coisas. E por último ele criou o ser humano, que foi onde ele colocou ali realmente uma partícula de Deus. Veja que a palavra de Deus na Bíblia diz o seguinte, que Deus soprou as narinas daquele objeto que ele criou e aquilo criou vida. Ele não fez isso com nenhuma outra criação. Então a principal criação de Deus somos nós, seres humanos. E ele colocou dentro de nós a sua essência. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Nós somos os únicos seres feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha o privilégio que nós temos. Então, se nós somos a maior criação dele e ele colocou em nós a imagem e semelhança dele, o principal ponto que eu quero deixar nesse vídeo de reflexão aqui para nós é que para agradar a Deus é simples. É só a gente fazer o bem para a maior criação dele, para nós mesmos. Fazendo o bem para nós, ou seja, amando a nós mesmos, né? Como diz aqui, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se eu amo a mim mesmo, consequentemente eu vou amar o meu próximo, eu vou sair por aí e vou fazer o bem para as outras pessoas. Eu vou me doar para outras pessoas. Eu vou servir outras pessoas. Que foi isso que Jesus fez também. Ele veio a essa terra e ele não foi servido, mas antes ele serviu, porque maior é o que serve, assim como o próprio Cristo nos ensinou. Então, quer agradar a Deus? É simples. Faça o bem para a maior criação dele, que são os seres humanos. Faz o seguinte, compartilha esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir ele e me diz aqui nos comentários, você concorda com isso ou não? E lembrando que eu falo sempre aqui, a dúvida é a chave que abre as portas do conhecimento. Se você não duvida, você está estagnado, mas a dúvida vai te levar a outros níveis e vai fazer você evoluir, certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, curta aqui. Até o próximo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês.